Obrigado. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiro aos Coríntios, nós estamos numa série expositiva, e com uma expositiva eu quero falar que a ideia do texto reflete a ideia do sermão, né? Não da nossa cabeça, não o que nós achamos, mas o que está escrito. Pregamos versos por versos, porque na verdade nós estamos na era da internet, mas imagine você recebendo uma carta, na época que existia carta, que não existia essa tecnologia das ferramentas que nós temos como o Telegram, o WhatsApp. Ninguém recebia uma carta, abria uma carta e pegava um trecho de uma carta ali na metade e lia uma frase. Ele não ia entender nada. Ele teria que ler o quê para entender a carta? Ela inteira, do começo, meio e fim. E é isso que nós fazemos. Para podermos entender uma carta, nós não podemos pegar uma porção ali, não. Vamos versos por versos, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Obrigado, irmão. Queridos, antes de irmos para o texto, eu quero dizer que nós vamos, por conta da alta demanda financeira dos irmãos que vão agora em julho para o projeto do Sertão, né? Para Águas Belas, lá tem uma comunidade indígena, uma comunidade ribeirinha, e o sertanejo também. Aí o que é que acontece? Nós vamos fazer cantina todos os sábados, com comida típicas, queijo assado, né? Daquele maneira ali como se fosse um espetinho, pamonha, café, chocolate quente, até tripa vai ter. Não sei se vocês gostam, mas eu amo tripa, então eu estou feliz com isso, né? Aliás, tudo que o judeu não gosta, que não é proibido o judeu comer, eu saio traçando tudo. É camarão, é tudo. Tudo que o judeu não gosta, graças a Deus que eu não sou judeu. Aliás, eu sou filho de Abraão, mas não sou judeu. Eu sou filho de Abraão porque o sangue dele corre no meu coração. Aliás, a fé dele circula no meu coração e não o sangue dele nas minhas veias. Mas, irmãos, então prestigie, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Sem as colaborações, sem as questões das ofertas dos irmãos individualmente, que alguns irmãos já estão colaborando, eu acho que a cantina não supre tudo, né, Júnior? Não dá para suprir tudo. Então, é a cantina junto com as ofertas dos irmãos para enviarmos, até porque vão 4 adolescentes, e nós sabemos que os adolescentes, eles não têm renda, e também se colocar nas costas só dos pais é muito pesado, porque é R$1.000, 1.000 e pouco de cada um. E a igreja entende que missões é algo de responsabilidade dela e que nós devemos investir de fato, que ninguém pode deixar de ir para um projeto por falta de dinheiro. Não, nada disso. Deus tem os recursos e a maioria dos recursos, sabe onde é que estão? No bolso dos crentes. Só basta tirar o bolso e se converter para que possa investir na obra do Senhor. Queridos, semana passada nós analisamos 1 aos Coríntios, versículo 18, até o versículo de número 21. E nós vimos que o contexto anterior mostra que a igreja de Corinto ela estava extremamente rachada, dividida por 4 facções, quatro partidos, que rachava a unidade da igreja, que rasgava a unidade da igreja. Um partido dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e um dizia, eu sou de Cristo. E Paulo diz, cara, vocês estão dividindo o corpo de Cristo. Paulo, por acaso, morreu no lugar de vocês. O apóstolo Paulo até combate até o grupo que era do nome dele. Eles, por acaso, foi Paulo morto por vocês? Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Não. E ele diz, está Cristo dividido. E aí Paulo vai começar a combater essas divisões dentro da igreja, esses partidos, essas panelinhas. E ele começa a mostrar. E uma das coisas que os irmãos de Corinto amavam era a sabedoria da filosofia grega, da retórica, da eloquência. E aí nós vimos, semana passada, Paulo mostrando a loucura de Deus e a sabedoria dos homens. Aí você vai dizer, como assim loucura de Deus? É porque Paulo vai falar de que a loucura de Deus, que era loucura para os homens, na verdade era a sabedoria de Deus. E a sabedoria que os homens se achavam sábios, na verdade não passava de loucura diante de Deus.
E aí o que é que nós vimos semana passada, dos versos 18 até o 21? No versículo 18 nós abrimos com o primeiro tópico, dizendo que a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela divide a raça humana em dois grupos. Quais são os dois grupos? Salvos e perdidos. Vocês lembram disso? Que a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, ela é igual àqueles navios que saem abrindo, aquele navio quebra-gelo, que é um navio adequado, que sai naquelas geleiras para sair quebrando. Pode ter a espessura maior do que essas caixas de som, assim, ele sai quebrando. Ele foi feito para quebrar a geleira. Então, na hora que ele vai passando, ele vai quebrando o gelo. Então o evangelho é uma espécie de navio quebra-gelo que ele vai passando e ele vai torando tudo no meio e vai dividindo. Salvos e perdidos, salvos e perdidos. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Paulo disse aos Coríntios, nós somos o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para os que se salvam, cheiro de morte para os que se perdem. Na cruz tinha 2 ladrões. Um salvo, outro foi perdido. Então assim é a mensagem do evangelho. Não tem uma terceira via. E aí nós vimos que a mensagem do evangelho, ela divide a raça humana em apenas 2 grupos. Não é preto e branco, rico e pobres, letrados e analfabetos. Não. Em salvos e perdidos. Analisamos isso dos versos 18 ao 21. Hoje, nós vamos analisar do versículo 22 a o 25. Leia comigo, por favor. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas, entretanto, contudo, todavia, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para os gentios. Mas para os que foram chamados, tantos como gregos, pregamos a Cristo, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quero meditar com vocês sobre a loucura, a sábia loucura e a poderosa fraqueza de Deus. Irmãos, se semana passada nós vimos dos versículos 18 ao 21 que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz, ela divide a raça humana em salvos e perdidos, e que essa mensagem aqui da cruz, ele vai dizer que para aqueles que estão se perdendo ou para os perdidos, ela é o quê? Loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Se semana passada a mensagem do 18 ao 21 foi que a mensagem da cruz, ela divide a raça humana, dos versos 22 ao 25, paradoxalmente vai dizer que a cruz une uma nova humanidade em Cristo. Quem? Judeus e gentios. Aquilo que eles vão chamar aqui de chamados. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? A mensagem da cruz, ela acaba dividindo a raça humana entre salvos e perdidos, mas ela tem um aspecto dela que ela acaba unindo uma nova humanidade em Cristo. Quem é essa nova humanidade? Judeus e gentios que se convertem, eles são o quê? Igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é a nova humanidade. E é aí que nós vamos trabalhar nisso aqui. Paulo, ele introduz um contraste entre o poder do evangelho e a fraqueza da sabedoria humana. A ponto de nós vermos semana passada que ele começa até a chamar para o desafio. Onde está o sábio? Cadê o escriba? Onde é que está o inquiridor, o sofista? Mostra aí a sabedoria de vocês. A filosofia de vocês, a sabedoria de vocês não podem mudar, transformar pessoas. Foi aquele exemplo que eu dei do presídio. Que o quê? Que nos sistemas carcerários mais modernos, lá tem a assistência de sociólogos, assistentes sociais, antropólogos e filósofos, para trabalhar em quê? Na perspectiva do que é um ser humano. Para tentar, qual seria a palavra? Recuperá-lo
E nessa recuperação, jogá-lo de volta na sociedade e introduzi-lo ele. E o que é que acontece? Nós vimos que ele, na verdade, dentro do presídio, ele sai pior, que ali faz a faculdade do crime, e apronta mais lá fora. Veja, cercado de todo o aparato que o governo dispõe, de assistente social, de psicólogos, inclusive, de antropólogos também, que vai querer estudar a questão da natureza humana. Aí chega um analfabeto, de Bíblia à mão, seu José, chega lá na visita, prega o evangelho, e aquele cara que era um criminoso, simplesmente crê no evangelho de Cristo, é mudado dentro do próprio presídio, cercado de tudo que não presta, tem uma conduta ética, moral, não se corrompe mais, passa a ser trabalhador lá dentro, e quando sai, é outro cidadão. E aí, meu irmão, cadê a sabedoria do homem para mudar eles? Agora o poder do evangelho muda e transforma. E é diante disso que Paulo diz, cadê o sábio? Cadê a sabedoria de vocês? Mostra aí. Por mais que o ser humano, ele divaga em filosofias e ideias, nenhuma delas é capaz de transformar e mudar o ser humano, a não ser a simples mensagem da cruz de Cristo. E aí, ao olhar para a cruz, percebemos, e eu estou dizendo isso desde semana passada para cá, que ao olharmos para a cruz, existem 3 perspectivas diferentes. Para os judeus, quando ele olha para a cruz, o que a cruz é para ele? Para o judeu? É escândalo, irmãos. Outro grupo, quando olha para a cruz, os gregos, o que é que a cruz é para os gregos? Loucura. Mas existe um terceiro grupo, que está espalhado no mundo inteiro, inclusive um pouco desse grupo está aqui essa noite, que olha para a cruz, e ao olhar para a cruz ele não enxerga nem que é um escândalo, como os judeus veem, não olha para a cruz e também não enxerga loucura, como os gregos veem, mas esse terceiro grupo, que somos nós, os remidos, olhamos para a cruz e enxergamos nela, sabe o quê? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essas 3 perspectivas diferentes que a humanidade tem da cruz. E Paulo está dizendo que alguns tropeçam na cruz. E quem é que tropeça na cruz? Qual é o primeiro grupo que tropeça na cruz, de acordo com o versículo 22? Vamos lá ler novamente. Porque tanto quem? Os judeus. Isso. Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Vamos trabalhar esse primeiro grupo aqui? Os judeus que pedem sinal. O primeiro grupo, irmãos, que tropeça na cruz são os judeus. De fato, Paulo diz assim, olha, os judeus eles pedem sinais. E de fato, quando nós vamos olhar a Bíblia, e principalmente os evangelhos, quando Cristo estava entre eles, entre os judeus, os judeus, sempre pediam milagres. Toda hora era pedindo sinais. Faz uns sinais e creremos em ti. E sinais que comprovassem que ele era o Filho de Deus. Contudo, Jesus chegou um dado momento que Jesus disse assim, respondeu dessa forma: nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso de acordo com Mateus 12, 39 e 40. Então você percebe que o tempo todo os judeus pediam sinais. Por isso que Paulo diz aqui, olha, os judeus pedem sinais. E nós vemos isso durante os 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Toda hora eles querendo sinais. E nos dias atuais, irmãos, nos nossos dias, saindo dos dias de Jesus e vindo para os nossos, as pessoas, não faltam multidões que buscam ansiosamente quem faça milagres para atender a multidão. Por isso que muitas, que nós chamamos de igreja, mas não é igreja, na verdade é sinagoga de Satanás, traz essa proposta de atender esse anseio das pessoas
para toda hora e todo momento terem milagres. Venha para aqui que o milagre vai acontecer, como se Deus tivesse, a gente colocasse um cabresto em Deus e dissesse assim, não, está marcado, 3h30, quinta-feira pode vir que Deus vai curar. Quem sou eu para dizer que é um Deus que está programado para a minha agenda? Não é assim que a coisa funciona não, meu amigo. Não sou eu que dito as regras do jogo, não. Ele cura quando quer e quando bem entende, porque Ele é soberano. Quem sou eu para dizer que quinta-noite, aqui não, nós oramos, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, e Ele faz quando quer e quando quiser. E aí o que é que acontece? A multidão sempre quer milagres. Afinal, por qual motivo muitas dessas denominações são cheias? Porque as multidões buscam isso mesmo. As pessoas querem milagres, querem ver sinais e prodígios. Mas Jesus disse, não. Várias vezes Jesus se recusou a fazer milagre a pedido deles, pois Jesus eles sabiam que Jesus sabia que estavam pedindo pelo motivo errado. Então, o tempo todo, e Paulo ratifica aqui, os judeus pedem sinais. Isso aqui é o que está escrito no versículo 22. E eles pediram milagre. E porque não viram os milagres que tanto quiseram, embora Jesus tivesse feito vários milagres, o que é que eles fizeram? Crucificaram o Salvador. Então, eram características dos judeus, eles pedirem sinais. Até porque, em toda a sua história retrospectiva, eles estavam acostumados com Moisés, que, segundo eles, deram o maná, né? Mas nós sabemos que quem deu o maná foi Deus. Então, eles estavam acostumados a passar no Mar Vermelho. Então, ele tinha toda uma história de tomar água de uma pedra, que tudo isso, de fato, Deus fez. Então, era peculiar das características dos judeus pedirem sinais. E eles estavam dispostos a crer desde que Jesus lhe mostrasse algum milagre. Nos evangelhos, os judeus sempre estão chegando perto do Senhor Jesus e pedindo milagre. O que é que Nicodemos, quando foi para perto dele, disse? Olha, nós sabemos que tu és de Deus, mas por quê? Nicodemos disse que Jesus era de Deus. Porque ninguém faz o quê? Os sinais que tu faz, se Deus não for com ele, a mentalidade deles. E aí, Jesus nunca fez milagres para atender ninguém. Ele nunca fez para atender ninguém. Eles estavam acostumados a uma história de grandes milagres e eles aguardavam o Messias vencedor que iria quebrar o jugo dos seus inimigos. E na plenitude dos tempos, Deus, de acordo com Gálatas, enviou o seu Filho, o Messias sofredor, aquele que se fez carne e morreu em uma cruz, né? E não era isso que os judeus esperavam. Não era esse tipo de Messias que estava dentro do arcabouço teológico doutrinário que eles criaram. Eles, na verdade, esperavam por outro Messias, o Messias que ia libertá-los do jugo de Roma. E por essa razão eles tropeçaram na cruz. Eles não viram na cruz nem o poder de Deus e nem a sabedoria de Deus. E aí, irmãos, Deus não viram na cruz um instrumento de salvação. Não viram na cruz as profecias do Velho Testamento sendo cumpridas ali para eles. A ênfase deles eram em milagres poderosos. E a cruz, para eles, era um sinal de fraqueza. Eles aguardavam o Messias vencedor e Jesus veio como Messias sofredor. Ele virá, sim, como Messias vencedor na sua segunda vinda. Mas na primeira, ele tinha que cumprir aquela corrente, aquela linha de profecias que falava sobre um Cristo sofredor que ia padecer. E porque os judeus esperavam sinais, eles tropeçaram na cruz. Contudo, a fraqueza de Deus, a cruz, né? A fraqueza de Deus, que é a cruz, é mais forte que os homens. Mas dentro do versículo 22 existia um segundo grupo também, que Paulo diz que tropeçaram na cruz. Qual é o segundo grupo? Os gregos, porque ele diz assim, porque de fato os judeus pedem sinais e os gregos buscam o quê? Sabedoria, né? Que a palavra filosofia, como eu já falei, significa amante da sabedoria, ou amigo da sabedoria, ou amigo do prazer. Por isso que a palavra Sofia, né, que é um nome, inclusive foi até nas últimas semanas,
nessas pesquisas que o pessoal fazem, né, secularmente, diz que foi escolhido o nome mais bonito de todos. Eu também acho muito bonito o nome Sofia, principalmente pelo significado que ela carrega, que significa sabedoria. Então, os gregos aqui buscam sabedorias, ou seja, os gregos, em contrapartida com os judeus, buscavam sabedoria. Seu interesse maior era na razão humana. Não é à toa que é de lá que vem Aristóteles, até Aristóteles vem Sócrates, Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles, vem Péricles. Então eles têm uma gama de filósofos que vieram tudo ali, que influenciou o mundo inteiro. Então o interesse dos gregos, dos gentios, era a razão humana. Por argumentos, por lógica. Para os gregos, eles olhavam para a cruz e diziam: isso é uma grande tolice. Porque eles enfatizavam a sabedoria. E imagine você vir com uma mensagem de um judeu morto pelo Império Romano, da pior forma que existia, que era uma cruz, nu, todo ensanguentado ali. Onde era que tem sabedoria isso para os gregos? E eles olhavam assim e diziam: isso daqui é a maior loucura. Não é à toa que em Atos 17, quando Paulo chega lá em Atenas, e ele vê aquela multidão de estátuas, Xenofonte, que é um historiador que é até reconhecido pelo mundo incrédulo, diz que existia naquela época ali de Paulo 30 mil estatuetas ali, onde você olhava, era imagens a ponto do espírito de Paulo se perturbar por dentro. Ficou incomodado com aquela idolatria, diz o texto em Atos 17, e ele estava lá em Atenas. Ou seja, os caras que eram iluminados na mente, na verdade, eram um bando de idólatras. E aí na hora que Paulo diz assim: eu estou vendo que vocês são tanto supersticiosos, e ele começa a pregar ali ao Deus desconhecido, né, que ele vê naquelas várias imagens que tinha uma que dizia assim: ao Deus desconhecido. Paulo, ponto, é aqui que eu vou entrar. Paulo só ali observando, né? Ele disse aqui: pronto, é esse Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido mesmo que eu vim falar dele para vocês. O Deus que fez a terra, o céu e o mar, tal. Ele começa na criação, o sermão dele, vai afunilando o sermão até chegar na cruz. E ele fala de Cristo e da ressurreição. O que é que eles disseram? Rapaz, esse cabo aí é um tagarela, ele está falando umas besteiras aí, um tal do Cristo e outro da ressurreição, que ele pensava que Cristo era um Deus e ressurreição era uma deusa que Paulo pregava. Então vocês vejam que era assim que os judeus, que os gregos tratavam a mensagem do Evangelho. Mas Paulo sabia que embora eles enfatizassem a sabedoria, essa sabedoria não funcionava. Antes de chegar em Corinto, ele estava lá em Atenas. E a cidade considerada que era a capital justamente da cultura grega da época. E ele foi ao Areópago, lá no anfiteatro. Tudo que eu estou dizendo isso está lá em Atos 17. Vocês podem tomar em nota de rodapé e ler o texto todo em casa. E aí como é que ele faz para explicar o evangelho aos atenienses? Ele começou falando sobre a revelação natural de Deus, né? Os céus, terra, a criação, criou os seres humanos. E um dos versículos mais lindos que eu gosto é aquele... e ele dizendo aos gregos: porque é nele, em Deus, que nós nos movemos, andamos e existimos. Ele cita esse versículo lá. E quando ele começa a pregar, durante a argumentação, os filósofos, vê que interessante, os filósofos começaram a questionar Paulo. Quais foram os grupos que Paulo discutiu de filósofos? 2 grupos, os epicureus e os estoicos. E Paulo começa a debater com esses 2 grupos dessas 2 escolas filosóficas que pertenciam a 2 ramos da filosofia na Grécia. E na época os 2 grupos, né, tinham maior destaque. E sabe o que eles fizeram? Depois que discutir com Paulo, eles levantaram e deixaram Paulo falando sozinho. E Paulo estava pregando, sabe o quê? A mensagem da cruz. E eles ignoraram Paulo. Não é à toa, irmãos, que quando Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, é nesse contexto de soberba. Quando ele diz lá aos romanos: olha, quero que vocês saibam de uma coisa, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe por que eu não me envergonho dele? Porque ele é o poder de Deus. E a justiça para todo aquele que nele crê. É poderoso, transforma, muda. E aí, irmãos, eles queriam ser persuadidos logicamente de que Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto,
de fato, era o caminho da salvação. E não existe uma maneira de fazer isso. Retórica nenhuma, eloquência nenhuma, mas apenas e tão somente o poder do Evangelho, da simplicidade do Cristo crucificado é que pode mudar. E Paulo vivenciou isso diante dos filósofos. Eles escarneceram da cruz. Mas Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Paulo está dizendo que a sabedoria do homem, a sabedoria humana, todo o conhecimento da raça humana não consegue levar o ser humano a ser salvo, ao conhecimento de Deus e chegar ao caminho da salvação. Irmãos, Deus bloqueou o conhecimento humano no sentido de que fosse esse conhecimento humano que se chegasse a ele. Ele disse: não, eu bloqueio aqui, para se chegar a mim é pelo meu filho, morto naquela cruz. Tem que crer nessa mensagem, nesse evangelho do Cristo crucificado. E aí, irmãos, Paulo diz que a sabedoria do homem não conseguiu atingir o conhecimento pessoal de Deus. E não levou o homem ao conhecimento da salvação. E não leva de fato. O tempo áureo, o tempo apogeu, o clímax, o auge dos gregos e dos romanos e da filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, não trouxeram iluminação espiritual para ninguém. Isso é um fato. E o apogeu da filosofia grega na Idade de Ouro, o século que era de Péricles, que não é aquele gordão do Exalta Santa, mas é o filósofo que eu estou falando, foi considerado por Paulo tempo de ignorância e cegueira. Sabe por quê? Porque está lá em Atos 17:30, Paulo diz assim: os gregos que se achavam iluminados, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Chamou tudo de ignorante. Vocês são ignorantes, vocês estão cegos. Vocês estão tateando, busca de um Deus. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus, a sabedoria de vocês, aliás, não é capaz de chegar a Deus. A sabedoria deles não os habilitou, não os credenciou a conhecer Deus, nem perceber a salvação de Deus. E Paulo diz que Deus deu um grande zero para a sabedoria humana, pois ela não consegue conduzir o homem à salvação. Deus dá um grande zero para a sabedoria dos homens. Quem aqui já leu o mito da caverna de Platão? Alguém já leu? Já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Que ele fala que os homens estavam numa grande caverna e o que eles só enxergavam era sombras ali. E eles ficavam com medo e estava tudo dentro daquela caverna e finalmente alguém foi se aproximando daquela sombra, só que aquela sombra ali não era a realidade era o mundo lá fora, mas ele achava que o mundo era ali. Então, alguém sai dessa caverna e o que é que faz? Viu que ele só enxergava sombra, ou seja, todo mundo estava ignorante ali. E aí sai, nessa que ele conta, né, que Platão deixa registrado, e aí sai, tem todo esse conhecimento. Rapaz, tudo que nós vimos ali era sombra. Agora eu saí dessa caverna, agora eu estou enxergando mesmo, agora o sol, a realidade, eu só estava tendo as sombras. E aí ele volta para a caverna, para quê? Para falar da realidade lá fora, que aquelas pessoas da caverna não conheciam. Só conhecia as sombras. E nessa ideia do mito da caverna, sabe quem é que sai, quebra essa barreira, conhece o saber? É o próprio filósofo. E ele vem para nós, ignorantes, e vai trazer as verdades. Sabe o que é que Deus acha disso? Fake news, Platão. Isso é fake news. Toma um zero aí nas costas, porque a sabedoria e a iluminação não vem de uma caverna, mas sim de um sepulcro que foi aberto e Cristo surgiu para fora. Isso traz a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E aí 4 razões por que Paulo considerou nula a sabedoria humana como instrumento de salvação. Primeiro, porque Deus deu o seu veredito de que a sabedoria humana não passa de uma grande tolice. Se você vê no versículo 19, Deus já ignorando aqui, versículo 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Aqui o sábio é o filósofo. Onde está o escriba? Aqui é aquele
mestre da lei que escrevia: onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Esse é o primeiro motivo. Deus deu o seu veredito de que a sabedoria humana é uma tolice. A segunda razão porque Deus tornou nula a sabedoria humana como instrumento de salvação é que a experiência provou a insuficiência da sabedoria humana para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Porque no versículo 21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o terceiro motivo é que Deus também estabeleceu o evangelho para ser o grande instrumento de salvação. Isso está de acordo com o versículo 21 e também de acordo com o versículo 25. E a experiência, em quarto lugar, dos coríntios, revelou que a sabedoria humana não pode conduzi-los à salvação, nem lhe dar certeza dela. Eles estavam em Cristo não porque eles eram sábios, eles estavam em Cristo não porque eles eram filósofos, instruídos e muitos inteligentes, mais do que os outros, mas eles estavam em Cristo porque, como diz o próprio texto, eles foram chamados, como ele diz aqui no versículo 24, daqui a pouco nós vamos trabalhar nisso aqui, mas para os que foram o quê? Chamados, é isso que ele diz aqui. Então o plano de Deus em todas essas coisas era humilhar o homem para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se em quê? No Senhor. E aí vamos para o versículo 23, irmãos, já que nós trabalhamos esses dois grupos aqui, os judeus e os gregos. Paulo agora vai falar de um terceiro grupo que vê uma perspectiva diferente da cruz. Nem os judeus, nem os gregos. Mas ele fala de um terceiro grupo que vê a cruz de outra perspectiva. Ele diz assim: mas, aqui esse mais é uma conjunção adversativa. Pode ser trocado por todavia, entretanto, contudo, tudo isso é conjunção adversativa. Mas nós, ele está falando nós quem, irmãos, aqui? Nós, igreja, que é composta de judeus e gentios, mas nós pregamos autoajuda, irmãos? Pregamos teologia da prosperidade, pregamos obras para a salvação. Não, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo não satisfaz os desejos nem de judeus e nem de gregos. Paulo aqui, irmão, não está para alisar o seu público, não. Então, deixa eu modificar aqui o evangelho para que ele fique mais sofisticado e cabe na mente dos judeus para dar uma sofisticada, porque eles são muito polidos intelectualmente. Nada disso, neco de pitibiribas. Paulo não satisfaz o desejo nem dos judeus e nem dos gregos. Ele declara: nós pregamos é Cristo crucificado. Paulo era um judeu apegado. Paulo, na verdade, ele era um judeu, mas ele não era apegado nem aos sinais e nem à sabedoria, como o grego era. Mas Paulo, na verdade, era um remido apegado a um Salvador. Enquanto os judeus eram apegados aos sinais e os gregos apegados à sabedoria, Paulo era um judeu que não era nem apegado aos sinais e nem à sabedoria. Sabe o que ele era apegado? Ao Cristo crucificado. Irmãos, entenda bem, o caminho da salvação determina o caminho da pregação. Se Deus determinou salvar a humanidade pela insensatez da pregação, qual deveria ser a menção do pregador? Pregar Cristo e este crucificado. Como é dito em Deuteronômio, irmãos, lá em Deuteronômio 21 está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí lá no Novo Testamento, Paulo dá Ctrl+C e Ctrl+V e repete em Gálatas a mesma coisa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito. Está escrito onde? Deuteronômio. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A ideia de um Messias, de um Salvador pendurado em uma cruz, era uma blasfêmia sem tamanho para os judeus. Isso aqui era uma blasfêmia para ele, irmãos, e absurdo para os gentios.
sendo que a mensagem do Evangelho hoje em dia também continua sendo delírio, continua sendo loucura para o mundo. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Isso está escrito lá em Romanos 1,16. Para os judeus, o Cristo crucificado era escândalo. Eles esperavam um líder militar, como eu já disse, que os libertaria da opressão de Roma. Em vez disso, o Evangelho, sabe o que ofereceu a ele? Não um líder militar, ofereceu a ele um Salvador pregado em uma cruz vergonhosa. Será que Deus consegue fazer as coisas subversivas? Só aqui ó, que eu ofereço para vocês. É meu filho, esguichando sangue, para mostrar o quanto vocês são pecadores. Para os gentios, entre eles os gregos, obviamente, Cristo crucificado era loucura. Eles não conseguiam entender como aquele que havia morrido em aparente fraqueza e fracasso poderia resolver os seus problemas. Mas Paulo está dizendo que a cruz, ela é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos para o versículo 24. Diz assim, mais uma vez ele começa com um mais, com a conjunção adversativa. Mas para os que foram o quê, irmãos? Chamados. Sabe quem é esses que são chamados, irmãos? É a igreja. Mas para os que foram chamados. E quem são chamados? Tanto os judeus como os gregos. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vocês percebem que ele disse no versículo 18, que nós dissemos semana passada, que essa mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Ele disse que para os gregos, escândalo, essas coisas. Agora ele está dizendo que essa mesma cruz, Deus une a raça humana. Aliás, Deus faz uma nova humanidade em Cristo. É a cruz. A cruz, ela une a nova humanidade em Cristo. Ele usa a palavra aqui, chamado. Os que foram chamados. Não é essa daqui, nesse capítulo, é a quarta vez que Paulo usa a palavra chamado. A primeira vez que ele usa a palavra chamado está no verso 1. Vê o que é que ele diz. Paulo, o quê? Chamado. Chamado pelo quê? Pela vontade de quem? Dele mesmo foi? Não, pela vontade de Deus. Ele foi chamado pela vontade de Deus. A segunda vez que essa palavra chamada aparece está no versículo 2. Diz assim, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, o quê? Isso. A terceira vez está no versículo 9, tá? A palavra chamado. Diz assim, fiel é Deus pelo qual fostes o quê? A comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, a quarta vez, nesse capítulo, aparece a palavra chamado. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aquilo que os judeus e gregos buscavam, pode ser encontrado de modo maravilhoso em Jesus Cristo. Vocês entendem? Se os judeus buscavam milagres, sinais. Os gregos buscavam sabedoria. Tudo que os dois buscavam pode ser encontrado, sabem quem? Em Cristo Jesus. Para aqueles que atendem ao seu chamado e nele creem, tanto judeus como grego, Cristo se torna poder de Deus e sabedoria de Deus. Versos 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na verdade, irmãos, não há nem loucura e nem fraqueza em Deus. Como o apóstolo afirma no versículo 21. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer é que o que parece loucura aos olhos dos homens é, com efeito, infinitamente superior à mais excelente sabedoria humana. Aquilo que aos nossos olhos parecem fraqueza da parte de Deus, na realidade é mais forte do que qualquer coisa que os homens são capazes de produzir. É isso que Paulo está querendo dizer. O que é que esse texto nos ensina nessa noite? O que é que esse texto tem a nos comunicar para nós? O que é que ele exige de nós, o público hoje vivo? O ponto central, para nós fecharmos nessa noite aqui, do que foi desenvolvido por Paulo desde o versículo 18 até esse versículo 25, é esta. A síntese.
Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Por que Paulo falou tudo isso, irmãos? Lembre-se, nunca esqueça. O contexto aqui é divisões, é guerra dentro da igreja, é panelinhas, é grupos, é motins dentro da igreja. E no contexto de divisões criadas na igreja, pela preferência dos coríntios por retórica, por sabedoria, por conhecimento, o versículo 25 é uma palavra dura e incisiva para a igreja de Corinto. Esse versículo 25 diz é justamente isso, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. O absurdo de Deus, qual é o absurdo de Deus que ele está querendo dizer aqui? O absurdo de Deus aqui, irmãos, é a cruz, entende? A cruz, o absurdo de Deus que é a cruz, é mais lógico do que toda a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, que é Cristo crucificado, pendurado numa cruz, é algo que aos olhos humanos, seria aos olhos humanos, símbolo de derrota, símbolo de fraqueza, de sofrimento e exposição. E Paulo diz, pronto, para eles é isso. Mas isso aí é mais forte que a força humana. Deus na cruz, na pessoa de Cristo, se enfraqueceu para poder conquistar. Enquanto todo mundo está assim, eita, está morrendo ali, Satanás disse, eita, vencemos, acabamos com ele. Ele não sabia que aquela morte, que aparentemente era uma fraqueza, era o caminho que Deus escolheu para conquistar e vencer. E por isso que ele está vendo que essa fraqueza de Deus, que para vocês é a maior força, porque foi ali que ele venceu o mundo, foi ali que ele derrotou o diabo, cumpriu toda a lei e o plano de Deus. E foi por meio daquela fraqueza que ele resgata pecadores que estão direcionados ao caminho da perdição. E aí é impressionante como o apóstolo é incapaz de resolver um problema prático sem fazer teologia. Vocês entendem? O negócio aqui é briga de partido. Aí sabe o que é que Paulo faz? Paulo poderia dizer, olha, vocês estão errados, pronto, botar a ordem da casa. Não, ele não faz assim. Paulo vê o problema de briga na igreja, ele poderia, com a autoridade apostólica dele, botar logo furando e encerrar a conversa, simplesmente disciplinar e rapidamente resolver os problemas. No entanto, Paulo era um pastor de almas. E ele expõe e ensina teologia, mostra por que as divisões dos coríntios estavam erradas. E ele faz isso ilustrando para eles que aquilo que os coríntios estavam valorizando, que era o quê? A sabedoria humana, na verdade, não tem nenhum valor. Veja como Paulo simplesmente, antes de corrigir, ele diz, não, vou pegar a teologia, vou mostrar para eles, e a teologia vai corrigir eles. Dizendo, olha, vocês estão valorizando o homem? Deixa eu pegar aqui o evangelho para vocês de novo. Aí ele fala da sabedoria de Deus, da cruz, para que esses caras possam entender, cara, o que é que a gente está fazendo? A gente está dividindo o corpo de Cristo em partidos e sendo fã-clube de homem. E essa sabedoria que a gente está escolhendo de Paulo, de Apolo, de tudo, isso não serve de nada. Isso daqui não tem nenhum valor diante de Deus. Entenda bem, irmãos, a importância da doutrina. Doutrina significa ensino, da teologia dentro da igreja. Sabe por quê? Entenda bem, bom comportamento, se a doutrina estiver errada, não vai corrigir. Eu quero que você entenda que por mais bom comportamento que uma denominação tenha, se o ensino dela estiver errada, esse bom comportamento não vai conseguir corrigir teologia errada. Agora eu quero que você entenda, um comportamento errado, ele sim pode ser corrigido por uma teologia certa. Vocês entendem a importância da teologia? Ah, não, deixa lá, esse ensino não é tão importante, o importante é estar andando direitinho. Só que esse seu andar direitinho não vai conseguir mudar o ensino errado. Agora, um comportamento errado, ele pode ser corrigido por uma doutrina certa. Por isso que a teologia ela vem em primeiro lugar. E por meio dela é que nós balizamos a nossa vida. Então, Paulo, ele faz isso aqui, ele corrige os coríntios com o ensino da cruz. Eles estavam exaltando homens. Eu sou de Paulo. Não. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Quando eles estavam exaltando homens, e na verdade Deus na cruz revelou
o que pensava sobre o homem. Vocês são pecadores, depravados. Os coríntios estavam valorizando homens, e exatamente isso promovia as divisões, promoviam as guerras, promovia as facções dos partidos dentro da igreja. E aí eu quero me dirigir aqui nessa noite, se não tem alguém salvo em Cristo, que não entregaram a vida a Cristo ainda, possa ser que você seja igual a um grego, ou possa ser que você seja igual a um judeu. Talvez você seja igual a um judeu, que você esteja esperando um milagre da parte de Deus, um sinal de Deus, que Deus fale com você de uma maneira especial, que os anjos botem você nas costas e fiquem jogando você para cima para você se converter. Meu amigo, esqueça. Deus já deu o seu filho Jesus. E aí não fique esperando acontecer um sinal milagroso para entregar a sua vida a Jesus e finalmente ter certeza de que esse é o caminho de fato, é a verdade. Ou talvez você seja parecido com um grego, aguardando mais uma informação secreta. Não, eu quero descobrir alguma informação secreta, uma informação que poucos têm. Eu quero um conceito mais complexo para que de fato eu possa escolher e decidir por Cristo. Meu amigo, você não entendeu não, Deus vai frustrar você. Ele nem vai dar um sinal e nem mandar o arcanjo Miguel aparecer, fulano, eu vim dos céus. Não, esqueça. E também não vai ter nenhuma informação secreta de nossa parte. Nós não somos maçons e nem gnósticos aqui. Nós pregamos Cristo crucificado. E Deus fala para você que se você quiser uma informação mais elaborada, para que eu possa, de alguma forma, sanar todas as suas dúvidas, todas as explicações prontas, para que você possa, então, depois desse pensamento sofisticado nosso, entregar a sua vida a Cristo, você vai quebrar a cara, meu querido. Porque nós só temos um assunto com você, é Cristo crucificado, poder de Deus e ressurreto ao terceiro dia. Nós não vamos tornar o evangelho mais palatável, mais agradável, mais sofisticado para caber no seu molde. Nós vamos pregar a palavra com fidelidade ao Senhor. Ok? Ele simplesmente apresenta para você Cristo crucificado, como pagamento pelos seus pecados. E ele pede que você creia. E quando você crê, todas as coisas passarão a ter sentido. Então você tem que olhar para o Calvário e dizer: eu creio nesse Cristo que morreu pelos meus pecados, ressuscitou, e agora eu tomo Ele como Salvador de minha vida. E se você der esse passo de fé, vai acontecer na sua vida que você vai experimentar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E vai mudar a sua vida de uma vez por todas. E se você fez isso de toda a verdade, você vai ser salvo, e salvo de uma vez por todas. E após ser salvo de uma vez por todas, automaticamente o seu relacionamento com Deus vai mudar, e ao mudar o seu relacionamento com Deus, o Evangelho também vai restabelecer o seu relacionamento com o próximo, porque ele faz isso. Apenas creia, venha até o Senhor Jesus Cristo e experimente esse poder, e você será salvo de uma vez por todas. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas é outra coisa que esse texto ensina para nós, é sobre unidade. Saindo agora de pessoas perdidas e agora entrando para nós que somos salvos. Esse texto aqui, irmãos, está tratando sobre unidade, sobre comunhão entre os irmãos. Essa passagem ela nos lembra de uma coisa muito importante para a nossa geração. É que a unidade do povo de Deus repousa na mensagem do Evangelho. Irmãos, nós sabemos, há milhares de igrejas evangélicas. Tem muitas. Os estudantes desse assunto diz que não sei quantos, irmãos, um número aí que a gente não sabe nem calcular. E eu sei que, embora tenha tantas denominações, o fato é que existem milhares, e em cada uma dessas denominações tem seus costumes, assim como nós temos os nossos costumes também. E quando a pessoa olha de fora, e eu não estou falando aqui, irmãos, não é de universal, estou tratando disso. Não é desse aí não, isso aí é casa da moeda, isso eu estou falando disso. Estou falando de igrejas tradicionais, igrejas sérias. Quando nós olhamos de fora, dá uma impressão de que, quando olhamos no olhar superficial, é de que isso é uma grande coxa de retalhos fragmentadas, esfacelada, e de que é uma coxa de retalho. Eu estava na faculdade semana retrasada, e lá tem um argentino.
E aí ele se aproximou de mim e nós começamos a conversar. Aí logo eu já percebi que ele era do Brasil. Você é de onde? Eu sou da Argentina. Eu digo, que legal, tal. E aí nós estávamos questionando sobre umas doutrinações ideológicas do professor. E ele disse, tu percebeu? Eu digo, eu percebi também e tal. E a gente conversando lá. E aí o remido ele tem que estar preparado para qualquer brechinha ele entrar com o evangelho, né? E aí nós falamos sobre isso. E aí caiu... Eu disse, e lá na Argentina? Qual é a religião que predomina? Lá o catolicismo é muito forte e tal. E eu percebi que ele era romanista, católico, né? Aí ele disse, se você é o que eu vi você falando naquele dia, porque no dia eu falei da reforma protestante, eu digo, não, eu sou evangélico. Você é de qual? Aí ele disse, eu não entendo. Aí eu comecei a falar, né, sobre uma coisa toda. Aí, você é batista, não sei o quê. Aí na hora que eu estava falando, aí ele disse, ixi, meu Deus, que confusão é essa? Misericórdia. Ele ficou assim, eu senti que ele ficou perturbado, que ele explicou o que era que a Wesleyana cria, o que é que a luterana cria e tal. E eu fui explicando cada um que ela cria lá, explicando de maneira fiel o que eles criem, né? E ele disse, é uma confusão. Eu disse, olha, veja, aparentemente é uma confusão, mas não é. Porque se você chegar em cada uma delas, eu estou falando de igreja séria, todas elas creem nos principais pontos. Se você perguntar se a Bíblia é a palavra de Deus, todas vão concordar. Se você perguntar o único caminho para a salvação, elas vão dizer que é Cristo. Eu estou falando de igreja séria. Aí eu fiz a questão de dizer que o Universal estava fora, Testemunho de Jeová estava fora, até a Adventismo também. Aí eu peguei as igrejas sérias do nosso país. Eu digo, olha, vai ter pontos de distinto como usos e costumes. Porque são comunidades. Mas se você pegar nos pontos principais, todas elas vão crer igual. Aí lá, agora eu estou entendendo. E você entende que... Aí eles agora eu estou entendendo. Igual. É questão de tradições. Mas se você pegar nos pontos principais, todas elas vão convergir. Eles agora eu estou entendendo. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque toda comunidade que prega o evangelho genuíno, ela faz parte do povo que a Bíblia chama aqui de chamados, faz parte da igreja, são nossos irmãos. E muitas vezes nós temos uma visão muito sectária, achando que, na verdade, só nós temos a verdade. Isso não é verdade, irmãos. Isso é arrogância, entendeu? E nós deveríamos pensar nisso de uma maneira, de maneira mais bíblica. E, inclusive, o ecumenismo, que é uma coisa diabólica, diz, não, é muito fragmentado, é muita divisão, vamos todo mundo aqui se abraçar, tal. Não é assim que eu estou querendo dizer, eu não estou falando de ecumenismo. Eu estou falando em que todo lugar que a verdade de Deus, o evangelho puro é pregado, irmãos, ali nós temos comunhão com essas pessoas. O fato é que nós precisamos nós não precisamos ser exatamente iguais a ninguém. Mas onde você encontra uma comunidade na qual o evangelho está sendo pregado na pureza, ali estão a igreja de Deus, usando a linguagem de Paulo aqui, os chamados de Deus. Mesmo que nós discordemos em alguns pontos. Pegar ponto, o batismo é por imersão ou por aspersão? São pontos secundários. Forma de igreja, o governo de igreja é congregacional, o modelo episcopal. Quando eu falo modelo episcopal, irmão, não estou falando da igreja episcopal não, viu? Para vocês não entenderem. Eu estou falando de governo de igreja. Existe governo de igreja que são modelo episcopal, mas não é igreja episcopal. Eu estou falando de sistema de governo. Ou o modelo é o modelo presbiteriano. Então, essas questões, sai essas coisas. Então, esses são pontos secundários, irmãos. Mas se a unidade do evangelho e os seus desdobramentos são mantidos na sua pureza, nós somos chamados a partir desses elementos a termos unidade. E não nesses elementos periféricos discordarmos. A igreja de Corinto é interessante. Elas se dividiram por questões secundárias de partidarismo. Agora, naquilo que era fundamental para eles se unir, eles não estavam nem aí. Quando era para brigar de que pregador eles eram e exaltar homens, eles se dividiram. Mas na hora que estava com problema de prostituição e um irmãozinho na igreja ficando com a madrasta, eles não fizeram nada. Entende como a igreja faz? Naquilo que era para não se dividir, aí ela pega e se divide. Agora, naquilo que é para tratar, fica fazendo vista grossa.
Por isso que nós devemos, irmãos, não sermos meninos para dividirmos por questões pequenas. Agora, naquilo que é sério, sim, nós vamos combater mesmo e, se for possível, até expulsar mesmo e se comprometer à verdade do Evangelho. Então, irmãos, que nós possamos pensar nisso. Há muito mais unidade entre os crentes do que as pessoas querem afirmar. Tem muitas pessoas que acham que não tem unidade. Tem, irmãos. Os principais elementos, todos concordam. E outra coisa que esse texto também nos ensina para nós entendermos e para fecharmos essa questão nessa noite, é que nós não devemos negociar a mensagem do Evangelho. Nós temos uma mensagem para pregar, irmãos. É Cristo crucificado. As pessoas podem querer que nós preguemos bênçãos materiais, podem querer que nós possamos pregar o Evangelho da moda, mas nós não temos compromisso com isso. Nós vamos pregar Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Naquela época, Paulo diz assim: os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais. Se ele tivesse hoje vivo, ele diria: os gregos pedem sabedoria, os judeus sinais, e o povo aí fora estão querendo dinheiro. Mas nós pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus supra a nossa necessidade, mas Deus não está com compromisso de fazer ninguém rico, irmãos. Pode esquecer isso. Você está vindo buscar aqui Deus na intenção de se tornar rico. Então, meu amigo, sabe o que você vai fazer? Trabalhar, se capacitar, fazer uma faculdade, empreender, porque o Evangelho não promete isso para ninguém. Ele promete salvação e perdão dos pecados. E é isso que nós estamos aqui para pregar. E nós pregamos o Evangelho. Eu quero dizer também que pregar o Evangelho é pregar aqui, Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então essa ideia de que, Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, isso não é pregar o Evangelho não, viu, irmãos? Chegar em alguém e dizer assim: deixa eu dizer uma coisa a vocês, Jesus te ama e Deus tem um propósito na sua vida. Não, meu amigo. Nós vamos pregar Cristo crucificado, mas mostrar, olha o que é que Deus fez com o Filho dele, por causa do teu pecado. Está vendo essa cruz aqui? Essa cruz aí mostra a ira de Deus contra o teu pecado. Sabe por quê? Porque essa historinha de chegar no pecador nas trevas, rebeldes, e às vezes no ambiente do nosso trabalho, com nossos amigos, sabe o que é que nós fazemos? Começamos a querer esconder o impacto do Evangelho, só que o Evangelho ele é impactante, meu querido. Então não adianta você querer subtrair aqui para dizer: não, deixa eu dar uma negociada no Evangelho para ele não causar tanto impacto, então eu vou começar logo só falando do amor, escondo logo aqui o inferno, gosto de falar muito de pecado para não chocar ele. Meu amigo, você tá adulterando o Evangelho. Você tem que pregar o amor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o pecado e o inferno. E não adianta querer chegar assim e dizer: não, para um peso na consciência, dizer assim: não vou impactar tanto ele, não, só vou dizer assim que Deus tem um propósito na vida dele e que Jesus te ama. Vai no inferno lá agora e vai dizer: olha o propósito que Deus tem na tua vida. Está lá as pessoas no inferno. Vai o propósito que Deus tem na vida dele. Meu irmão, é chamar para o arrependimento. Esse negócio de Deus tem um propósito na sua vida. Os que partiram para o inferno, vê o propósito de Deus na vida deles ali. Meu amigo, é a cruz de Cristo crucificado e não tem o que alisar e nem tornar palatável. Essa mensagem é impactante mesmo, e se ela não impactar, é porque você não está pregando o Evangelho de maneira fiel. Pregamos a graça sim, mas pregamos também a desgraça para quem morre sem Cristo. Pregamos o amor sim, mas pregamos uma ira eterna para aqueles que se perecem. Pregamos sim o cálice da graça, mas dizemos: esse cálice da graça é temporário. Se você não beber, você vai beber por toda a eternidade o cálice da ira de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo crucificado. Então essa história de que Deus tem um propósito, os que estão no inferno estão vendo o propósito aí. O propósito do Evangelho é duas coisas: salvar quem crê e condenar quem rejeita. Muito simples. Deus abençoe a vida de vocês.